Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe muito com o coraçãozinho dessas mãezonas, né? Então nós vamos te ensinar como lidar de forma saudável com a síndrome do ninho vazio. Você está preparada para quando o seu filho sair de casa? Você pensa nisso? Já parou para pensar que ele vai trilhar o caminho dele, que ele vai seguir a vida dele e que a sua vida também precisa continuar? Então nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre isso. Mas antes, se você gostar deste vídeo, clica no joinha aqui, isso é muito importante para nós. Inscreva-se na nossa página e ativa esse sininho. Quando você faz isso, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos, porque sempre que a gente publicar algo novo, você vai receber uma notificação e vai estar sempre acompanhando os nossos conteúdos. Então vamos lá, né? Primeiro a gente tem que explicar o que é essa síndrome do ninho vazio. Acredito que muitas mães já saibam disso, né? E é a questão do filho bater asas mesmo, né? Essa expressão do ninho vazio é bem essa questão do animal, mas é essa ideia de que quando o filho chega a uma certa maturidade, ele vai seguir a vida dele, tá? Ele vai sair e o ninho ele fica vazio, né? Ou ele fica ali só com a mãe, ou só com o pai, ou só a mãe e o pai como casal. E aí a gente vai falar de muitas questões aqui, porque além dessa questão de entender a independência do filho, a gente entra em questões de sistema familiar, como está sendo desempenhada as funções dentro desse sistema. A mãe que às vezes é muito controladora, muito apegada ao filho e não deixa que ele vá criando independência aos poucos. Também entra uma questão cultural do nosso país de não liberar, né, o filho adulto para a vida, de muita gente que ainda vive com os pais até alcançar uma certa independência financeira, o que na verdade não existe, né? Então a gente vai falar sobre esses assuntos aqui. Então vamos começar. A primeira questão é a gente avaliar esse contexto cultural que a Lu falou. No nosso país, se a gente for olhar lá nos nossos antepassados, nossos avós, bisavós e etc., a gente vai perceber que tanto homem quanto mulher saíam de casa cedo. As mulheres, geralmente, elas saíam quando iam se casar, geralmente, mas muitas também saíam porque surgiam oportunidades até de morar com outras famílias e elas prestavam serviço para esta família. Isso aconteceu com a minha mãe, inclusive. Minha mãe, ela morava em uma cidade bem pequenininha aqui de Minas Gerais, que chama Itapecerica, fica perto de Belo Horizonte. E ela ainda era adolescente, ela conseguiu uma oportunidade, só que na época ela não pensava dessa forma que a gente pensa hoje na questão financeira. Uma oportunidade de crescer. Não era isso, era mais a questão de sobrevivência mesmo. Então ela saiu de casa muito nova, sempre trabalhava. Ela já trabalhou assim, até em fábricas, que ela ficava em cima de caixotes para conseguir estar ali na esteira de produção. E assim foi acontecendo na vida dela e na vida de muitos outros homens e mulheres. Com o passar dos anos, a gente foi infantilizando o ser humano. A gente foi educando os filhos para que eles não saíssem de casa. E com isso, a gente percebe através de estudos que nós fazemos, de leituras, conversando com outros especialistas, que com essa questão da gente ir criando os filhos para ficar em casa, a gente começou a ter uma sociedade doentia, tanto nas suas emoções, quanto profissionalmente, financeiramente. Se a gente comparar isso com outras regiões, por exemplo, com países desenvolvidos, nesses lugares, entre aspas, os pais colocam o filho para correr. Lá é outra situação, é outro contexto. Até na questão de escola, os filhos já vão para a escola, é como se fosse um sistema de internato. É um sistema integral já de ensino, então ele fica o dia inteiro ali e ele acaba tendo que se virar. Então, quando isso acontece, a gente começa a perceber
que o ser humano, ele começa a ficar independente. Quanto mais tempo a gente fica na casa dos nossos pais, mais dependentes e mais infantis a gente fica. E isso é bem na prática mesmo que a gente observa. Porque quando a gente não está na proteção ali dos pais, a gente tem que se virar. E isso é saudável para o ser humano. Só que com o decorrer dos anos, como eu disse, a gente não prepara mais o ser humano para isso. Então, quando sai de casa, sai de qualquer jeito, não sai com planejamento, às vezes volta, o que é pior, o que gera um outro problema também. Não se prepara financeiramente, não se prepara emocionalmente. Os pais também não se preparam, que eu vou falar, a gente vai falar disso agora mesmo. Mas quando a gente observa que a gente só fica ali criando embaixo das nossas asas, querendo ter o controle de tudo, a gente começa a ter pessoas doentes. Porque quando enfrenta um problemazinho, não consegue resolver. Porque aí precisa ter o pai por perto, precisa ter a mãe por perto, porque não consegue caminhar com as próprias pernas. Então, a gente começa a ter pessoas problemáticas, esse tanto de doenças emocionais, doenças físicas, porque a gente já até fez um estudo e toda doença, se a gente for analisar, ela tem um fundo emocional. Então, por que hoje a gente observa isso tanto? Porque as pessoas, elas começam a ficar num ciclo, num sistema familiar doentio. E isso vai repercutindo nas outras gerações. Então, quando eu olho hoje para a história dos meus pais, que já têm 83 anos, o que eles já viveram, o que eles enfrentaram, é por isso que hoje eles são os meus exemplos, porque eles tiveram sucesso, eles passaram muitas dificuldades, eles passaram por muitos apuros, por muitos apertos, mas foi isso determinante para que eles fossem as pessoas que eles são hoje, para eles terem o caráter que eles têm, para eles serem guerreiros, para eles não desistirem. Isso eles conseguiram me ensinar. Então, não é que eu sou a boazona, não é isso. Mas eu consigo pegar muito deles para minha vida. Então, às vezes, eu quero desanimar, eu quero desistir de alguma coisa. Ai, tá difícil. E eu lembro muito da minha mãe sempre falar: minha filha, nem tudo vai ser do jeito que você quer. A gente não come só o que gosta. Na vida, a gente não vai ter só momentos felizes. Mas o bom de tudo é que os momentos felizes passam, mas os tristes também. Então, são ensinamentos que a gente vai levando para outras gerações, porque são coisas que eu quero levar para os meus filhos, né? E assim, sucessivamente. Então, a gente precisa analisar esse contexto, da gente sempre querer proteger. E é igual se a gente for pensar na questão do reino animal. No reino animal, tem aves que elas expulsam o filhote do ninho para ele aprender a voar. A águia faz isso. Ela empurra o filhote para ele conseguir voar. Voar, não a voar. Então, isso já vem da natureza. Se a gente for pensar Jesus, por exemplo, ele saiu e deixou a mãe dele, ele foi cumprir a missão dele. Ele não ficou ali, ai, minha mãezinha, ai, agora eu vou ter que te deixar. Maria, provavelmente, ela deve ter sofrido com isso, de ver o que ele estava passando, as humilhações que ele passou, mas olha quem ele se tornou. Então, exemplos é o que não faltam para a gente se apegar e ter forças para fazer o mesmo, já que você, que é essa mãezona, esse paizão que ama tanto o seu filho, o que vocês mais querem? O que todo pai e toda mãe quer? Ver o filho bem, ver o filho feliz, ver o filho bem sucedido. Mas para isso a gente precisa pagar um preço. Então, é onde agora nós vamos entrar no seu cuidado, no seu agir. Como que você pode lidar de forma saudável quando o seu filho sair